Você já falou aí para quem está perto de você? Já? Então fala de novo. Oi, tudo bem? Que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui. Que bom. Maravilha. Eu não vou fazer igual a Anésia, mas o tema de hoje é tempo de preparo. Eu acredito que nós estamos nesse tempo, um tempo de preparo. A primeira coisa que eu pensei foi: todo bolo precisa de um tempo de preparo, não é? Qual a sua receita de bolo? Fala aí para quem está perto de você. Qual a sua receita? A minha preferida é bolo de maçã com castanha, com canela. Sou apaixonada. E você? Se fosse para você ser um bolo, qual bolo você seria? De fubá com goiabada, de laranja. De chocolate, de limão, ó, que delícia, tanto bolo. Eu queria que você pensasse que você é um bolo e que você vai alimentar as pessoas. A nossa vida alimenta as pessoas, da nossa casa, os nossos filhos. Também, quando a gente vai receber alguém na nossa casa, a gente tem um tempo de preparo, não é? Você arruma a casa, você põe a toalha bem bonita, você faz um bolo, ou então você compra um bolo pronto, não é? Quem é do time que compra? A casa de bolos é ótima, né? Então, você faz tudo, você se arruma para receber, você se prepara para receber as pessoas, né? Receber a visita. Então, tudo na vida tem um preço, tem um preparo para as coisas acontecerem. E essa palavra nasceu... Recentemente, eu acompanhei minha irmã no hospital, pedi a autorização dela para poder compartilhar um pouquinho sobre isso, num transplante de medula. E eu vou descrever aqui para vocês como aconteceu, mas quando estava preparando a medula para receber, para fazer o transplante, Deus falou comigo: é isso que eu quero falar com você, é isso que eu quero repartir com você. E agora eu estou repartindo com vocês. Para a cura, ela precisava fazer um transplante de medula. Na medula dela tinham células que eram ruins, que faziam mal para o corpo dela. Então, esse processo foi muito profundo, foi muito intenso. Eu confesso que muitas de vocês oraram por mim, para eu me preparar para estar lá. Minha cunhada ali, minhas irmãs aqui, oraram, porque eu falei: Senhor, será que eu vou dar conta? Mas eu me dispus, né? Eu tinha das irmãs, cunhadas, eu era a pessoa mais livre para fazer isso, então eu me dispus a estar lá com ela. Precisei de um preparo. Eu pedi a Deus para me preparar, para eu ser forte, para eu ser uma encorajadora, para eu estar ali servindo, abençoando. Confesso que foi bem difícil, foi bem intenso. Foram momentos bem difíceis mesmo. Bom, ela começou a preparar o corpo, né, com medicamentos, para receber as células saudáveis. O que acontece é que, para fazer a retirada, é uma máquina, a máquina vai retirar a célula tronco, que é a célula mãe, que são saudáveis. É uma coisa assim incrível, gente, que aquela máquina faz. Ela separa o sangue que tem essas células saudáveis. E essa medula é preparada com medicamentos e depois chega o dia de retirar essas células saudáveis. Essas células vão para a criogenia, que é um lugar muito frio, para elas serem tratadas, para depois voltar para o corpo dela. É um autotransplante. Bom, em seguida, no dia seguinte, ela recebeu uma químio muito forte. Acho que é vermelha, eu não entendo
bem disso, mas ela recebeu uma químio muito forte. Queria zerar a imunidade dela. Ela tinha que matar qualquer possibilidade de um ser estranho ali, de uma célula estranha. Então, ela tomou aquela químio bem forte. E daí foram dias bem complicados, porque a imunidade foi caindo, 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 até zerar. Então, teve aí as consequências, né, de ficar sem imunidade. Foram dias difíceis de vê-la ali naquela condição, mas a gente sabia que Deus estava ali sustentando. Cada dia era um milagre especial que Deus fazia. Bom, depois, no dia seguinte, uns dias depois, essa máquina voltou para ela receber o sangue saudável, as células mães. Então, ela recebeu aquela célula que foi para o lugar certo, e aí veio o tempo de espera. O tempo que ela estava sem imunidade, as células saudáveis, as células tronco, estavam dentro dela, e ela precisava, como uma planta, precisava germinar até a pega da medula, que eles falam. A medula tem que pegar. A medula tem que... as células precisavam se multiplicar para que a imunidade crescesse, todos os índices crescessem. É um processo. E Deus falou, é isso que acontece na nossa vida. Esse tempo de espera é um tempo de preparo do corpo dela. Graças a Deus, ela está em casa, a célula, a medula pegou, ela está curada, ela está em casa. Obrigado pelas orações. Graças a Deus por isso, Deus é bom demais. Milagres aconteceram naquele quarto, naquele hospital, porque Deus é tão bom. Tem coisas que tem que pôr, mas tem coisas que tem que tirar. E hoje, eu acredito que Deus quer começar a abrir os nossos olhos para dizer que nós estamos num tempo de preparo. Cada um de nós, num tempo diferente, num momento diferente, nós estamos nesse tempo de preparo. Lucas 14, 26 a 28, já vai aparecer, está lá, no telão. É um texto pouquinho longo, mas eu quero ler com vocês. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando-se para a multidão, disse: se alguém vem a mim e ama a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aqui tem uma verdade. Tem a multidão que seguia Jesus porque queria receber de Jesus, porque queria ser curado, porque queria comer o pãozinho que foi multiplicado, que queria receber as bênçãos e depois todo mundo ia embora. Mas o discípulo de Jesus é aquele que ama Jesus mais do que todas essas coisas. Até mais que o seu petzinho, né? Qual parte que você pertence? Aquele que ama Jesus mais do que tudo e que está ali para aprender de Jesus, para andar com Jesus, ou da multidão? Você pode vir todo domingo, sentar nessas cadeiras aqui, receber a palavra de Deus, uma boa música, ou pode ir lá na galera, receber uma música, uma palavra tremenda de Deus, e ir embora para sua casa e voltar à sua vida normal. Hoje, eu quero dizer que se você quer ser seguidora de Jesus, mulheres, se você quer seguir Jesus, você tem que deixar para trás todo aquele amor maior do que o amor de Jesus, o amor por Jesus. Eu não li todo o texto, e aquele, né, quem não amar toda essa lista aí que eu falei, mais do que a Jesus, não pode ser seu discípulo.
E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual é a cruz que você tem que carregar? Seu orgulho, sua soberba, né? Falar assim, não, eu sou a pessoa importante, mais importante da minha vida. Qual é a cruz que você tem que carregar? Para ser discípulo de Jesus, a gente tem que pegar essa cruz, pegar nosso caráter que não foi transformado, a nossa situação, e mesmo, apesar dela, seguir Jesus. Ele fala assim, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para construir. Aquela reforma que você vai fazer em casa, primeiro você tem que fazer o cálculo, o planejamento. Você quer seguir Jesus? Hoje é dia de você fazer esse cálculo. Sabe quando você vai fazer o bolo? Outro dia eu fui fazer um bolo e não tinha ovo. O bolo não saiu. Fiquei sem bolo. Hoje é dia de você fazer o cálculo. Eu quero seguir Jesus ou eu quero ser da multidão? Que vem, recebe e vai embora. E Deus abençoa porque Ele é misericordioso, porque Ele é bondoso. Não dá mais para viver uma vida meia boca. Não dá para vir aqui e sentar só. Deus está nos chamando hoje a sermos discípulas de Jesus. Mulheres que amam Jesus, apesar de todas as dificuldades, apesar da cruz que você tem que carregar, apesar da sua falta de dinheiro, como disse a Vânia aqui, apesar de muitas dificuldades. Você quer ser discípulo de Jesus? Você quer amar Jesus de verdade? Esse Jesus que deu a sua vida lá na cruz. Esse Jesus que está com a gente lá no quarto do hospital. Lá quando você está doente. Lá quando você se sente sozinha. Lá quando você acha que ninguém te valoriza. Lá quando... Quem quiser seguir a Jesus, você pode ser da multidão ou você pode ser discípulo. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar no seu coração a tudo que possui, não pode ser discípulo de Jesus. E eu falei no início, qual bolo que você era, porque as pessoas vão se alimentar da sua vida. Seus filhos vão se alimentar da sua vida. Né? As pessoas que você convive vão se alimentar da sua vida. No seu trabalho, os seus pais, seus vizinhos. As pessoas vão comer do fruto que existe na gente. E, às vezes, a gente fica olhando, nossa, a pessoa, né, pessoa da sua área de vocação, de trabalho, puxa, aquela pessoa é tão bem-sucedida. Né? Você vê aquela mulher ungida, né? Você fala assim, nossa, mas que mulher, né? Aí você olha para você e fala assim, oi, Senhor, cadê? Né? Existe um caminho a percorrer. Né? A mulher que quer ser bem-sucedida nas suas vendas, né, Elis? Tem que, correr, tem que comprar roupa, tem que vender, tem que anunciar, tem que levar a mala na casa de todo mundo, tem que fazer a entrega. Você quer ser uma mulher cheia de sabedoria? Tem que ler as Escrituras, tem que ouvir as palavras, tem que ler os livros. Quem que você admira? Quem que você... Né, qual a sua expectativa a respeito de você? Tem um preço a ser pago. Precisamos seguir a Jesus para sermos aquilo que Ele nos chamou para ser. É um tempo da gente assumir postura, um tempo da gente ter a identidade daquele que nos chamou. Quem eu sou em Deus. Hoje eu queria falar de 2 personagens. O primeiro é Esther. Alguém já ouviu a história de Esther aqui?
A meia dúzia já ouviram. Existia num lugar um rei, e ele deu um grande banquete, e ele estava todo mundo bêbado já bem, vários dias de banquete, de vinho, de bebida forte, e ele chamou a rainha para ir lá desfilar, e a rainha se recusou a obedecer o rei. E ele depois dessa rainha, ele falou, não, você não serve mais. E daí ele começou a fazer uma campanha no reino todo para arregimentar, não, essa não é uma palavra adequada, mas para chamar as possíveis candidatas. Então, tinha os pré-requisitos, tinha que ser bonita, né? Eu não sei se tinha coisa de peso aí, não sei, não fala a Bíblia, né? Tinha que ser muito bonita, tinha que ser virgem. E conta-se a história lá, Esther 2, capítulo 2, que essa mulher chamada Hadassa, na língua hebreia, essa mulher hebreia, essa mulher pertencia ao povo judeu, ela foi para lá, ela tinha um primo, que era Mordecai, que cuidava dela, porque seus pais haviam falecido. E ele falou, você vai lá para o palácio, e depois ele fala, foi para esse motivo, já vou dar o spoiler, ela se tornou rainha. Bom, a Hadassa chegou lá, Esther chegou lá, e ela achou graça, né, ela achou favor diante do homem lá que cuidava, ele se chamava Hegai. Então, eu vou ler o texto que está aí na tela para vocês. Esther 2, versículo 2, ela foi apresentada lá no palácio. Então, os conselheiros do rei sugeriam que se procurassem belas virgens para o rei, e Esther foi trazida para o palácio do rei e confiada ao Hegai, com H, para cuidar dela. Ela já alcançou graça, alcançou favor, e esse homem era encarregado do harém do rei, e a Esther agradou a ele, e ele a favoreceu. Então, logo ele providenciou tratamento de beleza e uma comida especial para ela. E ela designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a, junto com essas jovens, para o melhor lugar do harém. Quer dizer, ela ia ser super bem tratada. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei, existe um grande número de pessoas, ao rei Xerxes, elas deveriam completar 12 meses de tratamento de beleza prescrito para as mulheres. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Bom, Esther entrou nesse tratamento, nesse preparo, para ser possivelmente uma rainha. Alimentos, ungüentos, embelezamento, 6 meses com mirra. Mirra é uma plantinha boba. Eu fui procurar saber o que era mirra. Uma plantinha simplesinha, mas ela extrai um óleo. Esse óleo serve para a pele, para o cabelo, para as unhas. Vamos contar esse segredinho aí para o povo fazer uns óleos de mirra aí para nós, né? Já existe nas farmácias, tá, gente? Vamos começar a usar óleo de mirra, que tal? Bom, essa mirra, ela é usada também, é um óleo anti-inflamatório e previne uma série de doenças. E por 6 meses, Esther foi submetida a esse tratamento. Também 6 meses com especiarias, com perfumes, com ungüentos. Que coisa maravilhosa, né? Já pensou? Todos os cremes, imagina aí, todos os cremes que você queria ter, que é caro pra caramba. Né, Ieda? Pensou? Todos os cremes para pele, para sobrancelha, os cabelos brilhantes. Tudo que talvez a gente nem tenha acesso, que existem cremes maravilhosos que são caríssimos.
A gente nem tem acesso no mercado, mas existe muita coisa boa por aí. E a Esther, ela teve acesso. Então, imagine os seus cabelos, imagine sua pele, imagine uma moça saudável, né? E ela foi escolhida rainha. Rei, não. Ela foi escolhida rainha e, mais para frente, se você for ler a história aqui do livro de Esther, Deus usou a posição dela. E o tio dela falou, quem sabe para esse momento, e ela livrou o povo dos judeus, o povo de Deus, de ser massacrado, de ser destruído. Nós estamos nesse tempo de preparo. Preparo de Deus para a nossa beleza interna. Deus quer embelezar o nosso coração. Deus quer embelezar o nosso caráter. Se a gente for discípulo de Jesus. O bolo tem um tempo de preparo. Depois que você faz todos os ingredientes, ele vai para onde? Para o forno. E aí, é só esperar, né? Você pode até acender a luzinha lá, mas aí não tem jeito. Não tem jeito. Não adianta você fazer mágica, jogar o pozinho de perlim-pim-pim lá no forno. Vai, forno, vai logo. Tem um tempo de preparo. A nossa vida tem um tempo para dar fruto. Tem um tempo para aparecer. Tem um tempo que Deus está trabalhando no nosso coração. E nesse processo, Deus vai trabalhar, às vezes no deserto, às vezes no meio da provação. Deus falou que Ele levou o povo pelo deserto, que tinha serpentes, que tinha escorpiões, que tinha sol extremamente quente, que tinha uma vida inóspita, para tratar aquele povo, para saber o que tinha no seu coração, para Ele poder se revelar através daquele povo. Como está o seu coração? Está tratado? Está trabalhado? Está no tempo de espera? Está no forno? Às vezes a gente tem que ser trabalhado, né? Você imagina, eu fiquei pensando, a farinha, você tem que peneirar a farinha. Talvez se ela tivesse vida, ela falava, ai, socorro. Esse furinho está muito pequeno, está doendo. Você bate a clara em neve, que dor. Né? Bate as gemas, põe a manteiga para derreter. Ai, está me desestabilizando aqui. Nós passamos por momentos difíceis. E Deus nos permite para quê? Para tratar o nosso coração peludo. Eu não sei vocês, mas meu coração é peludo. A Bíblia fala que ele é desesperadamente corrupto. Às vezes a gente não vê, porque a gente só vê por fora. Mas lá dentro tem coisa errada. Tem que passar aí por essas provas para a gente aprender. Quem quer ter unção na sua vida? Amém. Então você vai ser triturada, você vai ser esmagada. O que é o azeite de oliva, o azeite de caroço de abacate? Tem vários tipos de azeite. A gente já falou sobre o processo aqui, para sair, para extrair o azeite. Ele tem que ser triturado na máquina. Hoje tem máquina, antigamente era aquela prensa, né, manual, que passava, triturava tudo. Tem que passar por esse esmagamento. Para quê? Para sair aquele azeite delicioso que você põe na saladinha, né? Ai, que delícia. Põe na brusqueta, no forno. Você não sabe a história do azeite. Ele foi esmagado para estar ali na nossa mesa. Deus tem prazer em nos esmagar? Não, mas o nosso caráter precisa ser transformado. Nosso caráter precisa ser trabalhado. Como que isso acontece? Hebreus 4:12
fala assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, 2 cortes, tá? Corta dos 2 lados. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Oi, gente, olha, intenção do coração, ninguém vê. Você pode enganar todo mundo. Mas quando a palavra entra lá dentro, ela separa. Ela fala: por que você postou aquela foto no Instagram, com a irmã lá no café? Por que você falou aquilo para cutucar? Aquela frase assim que você deixou todo mundo pensando. A palavra de Deus, ela é poderosa para ir lá no fundo do nosso coração e falar: opa, tem uma coisa errada aqui. Tem uma célula cancerígena aqui que vai estragar a sua vida. Não só isso, mas a gente estraga dos outros também, né? Por isso que nós precisamos da palavra de Deus, precisamos deixar a palavra de Deus lavar o nosso interior. Não só o nosso interior, né? Precisamos deixar. Eu li uma frase, eu copiei essa frase, guardei essa frase, porque eu acho muito, muito verdadeira. Fala assim que a gente vê que Deus está santificando uma mulher quando a santificação começa pela língua, pela boca. Né? Quando você não tem palavras de crítica, palavras de maledicência. Eu nem vou falar de palavras chulas, tá, gente? Que, particularmente, eu acho horrível. A gente fala, não, a gente abraça tanta inverdade, tanto sofisma. Meia-verdade, na verdade, meia-verdade não existe, tá? Meia-verdade é mentira. Você fala assim, não, meu corpo, minhas regras. Opa, mas você deu sua vida para Jesus? Aí eu falo mesmo, porque eu sou assim. Ah, você é assim? Então você não morreu. Desculpa se eu estou pegando pesado. Ah, o que tem falar isso? Todo mundo fala. Oi, você não é todo mundo. Você é de Jesus. Você deu sua vida para Jesus. Eu não estou falando que é fácil, não, tá? É difícil para mim, é difícil para você. Mas hoje é um dia de você considerar. Considera a sua vida. Hoje Deus está nos chamando para um tempo de falar, opa, peraí, eu faço parte da multidão ou eu sou discípula de Jesus? Deus está nos chamando, mulheres da carisma, mulheres que estão nos visitando, é para você também, a serem mulheres que não abandonam Deus por nada. Que você vai ser fiel a Deus, mesmo que você não tenha nada. Mesmo que as coisas não saiam como você planejou. Mesmo que ninguém te reconhece, ninguém reconhece seu ministério, ninguém dá ouvido à sua voz. Deus está nos chamando a considerar. O Espírito Santo também sonda o nosso coração. Salmo 139, 23 e 24, fala assim: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se a minha conduta, né, vê se tem alguma coisa errada dentro de mim. Porque às vezes até a gente está tão acostumado a viver aquilo, que a gente não consegue ver que está errado, que está fazendo mal, que está nos destruindo. E o Espírito Santo, quando você reconhece que Jesus morreu naquela cruz para nos salvar, e você fala, Senhor, seja o dono da minha vida. O Espírito Santo, ele vem habitar na gente, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa da Trindade, ele vem morar em nós. E ele tem o poder de sondar. Sabe o que é sondar? Existe um negócio chamado sonda.
é um aparelho, é um instrumento. Ele vai para lugares mais profundos onde ninguém entra. Cavernas, o fundo do mar, lugares que a gente não consegue chegar. E o Espírito Santo é como essa sonda dentro de nós, que vai penetrando nos lugares mais profundos e vai trazendo à tona. E Ele quer nos transformar, Ele quer preparar uma receita linda com a gente. Porque Deus tem um chamado para a gente, lindo. Ele quer se revelar através da nossa vida. A gente não é nada. Gente, eu fui lá naquele hospital porque eu estava disponível, mas eu não sou nada. Tudo que você fizer, você é um servo inútil. A gente está aqui para mostrar a glória de Deus. E por isso que Deus está nos falando hoje. Vamos fazer uma receita bonita? Vamos alimentar as pessoas? Sou no meu coração. Purifica o meu coração. Quanto mais a gente está perto da luz, mais a gente vê as trevas, a gente vê as impurezas. Quando você acende a luz de casa, é igual a mulher que perdeu as dracmas lá, né? Ela acendeu a luz para poder achar. Então, quanto mais perto de Jesus a gente está, mais a gente vê coisa errada. Os metais aí, prata, ouro, para ser purificado, tem que acender o fogo. E as impurezas vão subindo, vão subindo, vão subindo. E um dia eu falei, Deus, meu coração, eu quero tanto estar pertinho do Senhor. E parece que cada vez aparece mais coisa. Para a gente mudar. Para a gente, até que esses metais são trabalhados, o fogo é aumentado, até que toda impureza saia. E aquela pessoa que está ali, né, o ourives, a pessoa que está cuidando da prata, ela se veja na imagem refletida. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Se ver, as pessoas precisam ver Jesus. Esse é o desejo do meu coração, que as pessoas olhem para a minha vida e não vejam eu, vejam Jesus. E eu acredito que seja o seu desejo também. A luz descortina as trevas. Bom, agora eu vou para o último personagem que eu quero falar hoje, e ele é um homem chamado Josué, onde tem a frase lá da nossa eco bag, da nossa sacola, que você pode adquirir depois: seja forte e corajoso. Quem que é essa pessoa? Você já ouviu falar de Josué? Josué, Números 27, capítulo 27, versículo 12, começa falando assim: então o Senhor disse a Moisés, Moisés, sobe nesse monte, na serra de Abarim, e veja a terra que dei aos israelitas. Pausa. Eles tinham sido levados cativos para o Egito. E daí vocês sabem, as 10 pragas, né? Aquela coisa toda acontecendo e tal. E, por fim, atravessam o Mar Vermelho e chegam lá no deserto. Esse deserto era uma caminhada de alguns dias. Eles ficaram 40 anos. Gente, eu tenho 62 anos. Tem coisas na minha vida que ainda não mudaram, que está em processo. O processo da salvação leva tempo. O tempo de preparo, o tempo de forno. Bom, eles estavam lá no deserto e Moisés desobedeceu a Deus. Nunca houve um homem, um profeta tão grande quanto Moisés. As maravilhas que ele viu e que Deus fez através da vida dele, nunca mais aconteceu com homem algum. Nunca mais, só com Jesus depois, né? Jesus foi o homem perfeito. Mas só que ele desobedeceu a Deus. Ele fez uma coisa que Deus falou, não faça. Ele fez. E Deus falou, olha, Moisés, eu te perdoo, mas você vai receber, né, o fruto do seu pecado, da sua desobediência. Você não vai entrar na terra prometida.
E aí, continua a leitura aqui no versículo 13. Depois de vê-la, você também reúne o povo. E aí Moisés disse ao Senhor, que o Senhor, o Deus que a todos dá vida, designe um homem como líder dessa comunidade, para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Deus estava ali rogando pelo povo. Moisés estava ali rogando pelo povo. Então o Senhor disse a Moisés, chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e imponha sobre ele as mãos, e dele autoridade, dele parte da sua autoridade, para que ele leve a comunidade de Israel, e que lhe obedeça. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou, e chamou Josué, e o apresentou ao povo, homem cheio do Espírito, cheio de sabedoria. Ele foi escolhido por Deus. Mais um pouquinho, algumas coisas sobre Josué. Deuteronômio 34, 9, fala assim, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Quem que era esse Josué, gente? Que Deus olhou para ele e falou, é esse aí, ó, que eu vou colocar quando você morrer. Deus prometeu dar as leis para o povo, lá em Êxodo 24. Vou contar um pouquinho só sobre Josué, 2 textos. O Senhor falou assim, Êxodo 24, 12 e 13, fala assim, o Senhor disse a Moisés, subam a mim ao monte, e fique ali, pois eu darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos. Eu escrevi para a instrução do povo. Lembra as tábuas dos 10 mandamentos? Deus falou, sobe a montanha que eu vou te dar essas tábuas. Moisés partiu com Josué, seu servo, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus, e Deus deu ali a sua lei para o povo. Josué estava junto com Moisés. Mais um texto aqui, que eu sou apaixonada por esse texto. Êxodo 33, versículo 11. Vou começar a ler um pouquinho antes. Fala assim, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, e ele a chamava de tenda do encontro. Deus estava conduzindo aquele povo pelo deserto. Deus conduzia durante o dia, que as temperaturas são altíssimas. Deus conduzia o povo com uma nuvem. Por certo, essa nuvem refrescava. E à noite, Deus conduzia o povo com uma tocha de fogo para esquentar, porque o deserto é muito gelado à noite. Bom, o povo montava acampamento, né? Lembra? O povo estava andando, dando voltas, até o coração ser tratado. E aí, eles montavam acampamento num lugar, e Moisés montava a tenda de Deus. Ele chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus, ia até perto dessa tenda, e punha lá seus pedidos e as suas necessidades ali, fora do acampamento, ali do povo de Israel. Sempre que Moisés ia até lá, a tenda do encontro de Deus, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada de suas tendas, observando. Opa, gente, Moisés entrou na tenda, e agora? O que Deus vai falar para a gente? O que vai acontecer? Todo mundo ficava ali, aquele burburinho. Assim que Moisés entrava na tenda do encontro, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da porta da tenda. Enquanto o Senhor falava com Moisés como a um amigo. Olha que coisa linda. Quando o povo via essa coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração a Deus. Todo mundo de pé ali,
na entrada, na porta das suas tendas, ali olhando e falando: Deus é maravilhoso, Deus está lá com Moisés, olha, Deus está aqui entre nós, Deus é poderoso, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Hoje não foi tão tremendo, Deus está aqui com a gente? Você não sentiu a presença de Deus? Eu senti. A mesma que está lá quando você entra no seu quarto, e você vai orar a Deus, e você vai buscar a Deus. O Senhor falava com Moisés face a face. Não era face, Moisés não via a face de Deus, assim, pertinho de Moisés, Deus falava. Depois, presta atenção aqui, depois Moisés voltava lá para o meio do povo, mas Josué ficava na tenda com Deus. Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Esse homem era cheio de sabedoria. Esse homem conhecia Deus. Ele foi escolhido para levar o povo de Deus. Faz parte da história. Você pode estar passando por aflições, por provações, pelo deserto, né, que o povo passava. E essas provas é que vão tirar o nosso coração peludo, que vão construir o nosso caráter. 1 Pedro 1, 6 e 7 fala assim: nisso vocês devem exultar, vocês devem se alegrar. Ainda agora, por um pouco de tempo, devem estar tristes por tudo que está acontecendo. Né? Às vezes a gente passa por situação difícil, de perda, de depressão. O bolo deu tudo errado, estragou minha receita. Talvez estragou na sua vida. Mas você deve ficar alegre pela aprovação. Eu estava lá no hospital com a minha irmã, aquele momento tão emocionalmente tão carregado, tão difícil. E a gente viu a glória de Deus naquele quarto. A gente viu pessoas sendo tocadas, enfermeiras sendo tocadas, chorando naquele quarto. A gente viu Deus fazendo coisas lindas ali. E quando o último dia que eu estava lá, eu falei: muito obrigada. Muito obrigada pela honra de fazer parte desse momento de vale escuro. Eu estava junto com você. E eu vi a glória de Deus. Porque onde você está, pela situação mais difícil que for, Ele está segurando a sua mão. E, por vezes, Ele está até te carregando no colo. Ele está presente. E Ele vai te dar o livramento, como a gente cantou aqui hoje no louvor. Assim acontece, né, a aprovação, para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mais refinado, o ouro que é mais refinado pelo fogo. A sua fé é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus for revelado na nossa vida. Então, a situação difícil é para revelar Jesus na sua vida. Ah, mas você não sabe como é difícil ser mãe. Ou ficar sem dormir, gente. Que privação de sono. É difícil educar uma criança. Você não conhece meu filho, minha filha. É difícil. É muito difícil. Entra lá no seu quarto. Entra lá no seu banheiro. Entra lá no seu carro. No escritório da firma, entra no banheiro, seu coração está apertado. Vai buscar Deus. A gente tem ouvido todo domingo aqui embaixo, lá na galera. Em diferentes, e no infantil eu não posso dizer, porque eu não faço parte, quase não vou lá. Mas a gente tem ouvido vez após vez,
Vai ler a sua Bíblia. Separa um tempo para buscar Deus. Fala, mas eu não tenho tempo. Estou dizendo que você é forte e corajosa. Hoje é um dia de tomar decisões, tomar posturas. A gente consegue ver uma série, não é? A gente consegue ficar no celular, não é? Você fala, não, eu vou buscar Deus. Porque Ele tem as palavras de vida. Porque a palavra de Deus vai entrar dentro de mim, vai lavar a minha mente, vai lavar o meu coração. E as pessoas vão poder ver Jesus. Eu vou poder ver o socorro dEle. Jesus sendo revelado em nós. Outro texto falando disso, Tiago 1, 2 e 4, fala assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Você já teve grande alegria? Ou a pessoa vai ganhar um presente hoje aqui, da Elias. Boutique Elias, hein? Vai ser uma grande alegria. Você já passou por grandes alegrias? Quando você está passando por prova, é isso que Deus está falando. Considerem grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Peraí. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Eu lembro quando eu lembrei desse tempo na minha vida, eu queria contar para vocês esse testemunho. Você já passou por privação, por momentos difíceis? Eu acho que todos nós já passamos. Eu vou contar uma da minha vida. Meus filhos eram pequenos, eu morava longe da minha família maior, né? Meus pais, meus irmãos. Eu morava no Rio de Janeiro. E a gente tinha uma vida financeira muito apertada. A gente era como missionário numa igreja que a gente fazia parte. E muitas vezes o sustento não vinha. E eu lembro uma vez que eu tenho 3 filhos, Mateus, André e Natália. O André tinha 1 aninho, era um bebê. O Mateus era um pouquinho maior e a Natália não tinha vindo. Eu só tinha 2 filhos. E eu estava limpando a minha casa, uma casa alugada, um apartamento. E eu estava limpando a fruteira e minha fruteira estava vazia. Vazia, a gente não tinha dinheiro. E eu lembro que eu estava chorando, eu falei, Deus, o que eu vou dar para os meus filhos? Deus nunca, essa palavra é forte, Deus nunca nos deixou passar fome. Deus nunca, né? A música do Eli lá, que a gente cantou, o justo mendigar o pão. Tinha o que comer, mas não tinha legumes, não tinha frutas, não tinha proteína. E eu falei, meu Deus, o que eu vou dar para os meus filhos? E Deus falou, hoje essa fruteira vai encher. Eu falei, amém. Continuei lá limpando e chorando. Não deu muito tempo, acho que não deu nem meia hora. Acho que deu uns 15 minutos, alguém bateu na minha porta. Era uma irmã chamada Denise Gonçalves, ela é missionária em outro país, e ela falou assim, não me pergunte nada, foi Deus que mandou, e começou a botar sacola de mercado dentro da minha cozinha. E, gente, eu agradeci, fui muito grata a ela, e aquela fruteira encheu. Logo dei uma banana, o André enfiou a banana inteirinha, a Flávia está aqui, sabe como que o André fazia, enfiava a banana inteirinha na boca. E eu falei, Deus, o Senhor é fiel, eu nunca mais vou duvidar de que o Senhor supre as nossas necessidades. Deus permite, às vezes, a situação difícil, porque Ele quer se mostrar, Ele quer falar, está vendo aquela falta de confiança? Sou eu. Olha só, essa semana, eu estou abrindo o meu coração aqui para vocês, não falei isso com ninguém. Essa semana foi uma delícia estudar a palavra, as escrituras, lá na minha mesinha, lá sozinha. Essa semana eu fiquei sozinha a semana toda, as manhãs. E eu falei, puxa Deus, eu queria tanto uma roupa nova para ir no encontro de mulheres. A gente tinha combinado fazer uma foto, né, Geni? Com os tons pastéis e tudo. No fim, virou o tempo, todo mundo veio de roupa de frio e não deu certo. Vai dar ainda. Falei, puxa vida,
Aquele dia eu tinha orado a Deus, eu falei, Deus, queria tanto, né, um vestido bonito, uma roupa nova. O meu texto de devocional falava o que a Vânia falou hoje, para a gente não andar ansioso. Porque ele veste lindamente os lírios do campo, que hoje está lindo, mas daqui a uns dias eles vão ser jogados fora. Eles vão perder toda a beleza. Quanto mais a gente. Falei, amém, Senhor. Está tudo bem. Eu vou com uma roupa que eu tenho. Bazar, tá, gente? Está em promoção lá. Lembrei que eu tinha essa calça. Estou fora do peso, mas está tudo bem. Estou aqui. Estou aqui junto com vocês. Por quê? Porque o nosso caráter vai sendo mudado quando a gente está lá. Então, vai para o seu tempo devocional. Vai lá para o seu lugar secreto de ouvir a Deus. Deus vai falar com você. Deus vai, com certeza, falar, dar respostas às suas perguntas e às suas preces. Pois bem, as aflições que a gente passa é para a gente ser maduro. E eu estou falando para você hoje, mulher, para você seguir Jesus. Para de andar com uma vida meia boca servindo a Deus. Eu quero te convidar, se você está na multidão, só ouvindo de longe, Deus quer te pôr pertinho dele. Ai, andar com Jesus pertinho é bom demais. A voz dele é doce. Ele fala o nosso coração. Ele muda a nossa vida. O Espírito Santo nos orienta. Deus tem muitas coisas para fazer na nossa vida, mas tem que andar pertinho dele. Tem que pagar o preço. Tem que renunciar a tudo que é maior que ele. Josué, capítulo 1, Deus fala assim, Josué, Moisés morreu. Hello, acorda. Um tempo atrás eu falei aqui sobre a vida de Débora. Débora, naquele tempo, a mulher não era considerada. E Deus levantou ela como uma juíza. E Deus um dia falou com ela, ela foi e ajudou o povo lá a enfrentar os inimigos. E ela falou assim, eu despertei. Ela falou, lute pelos seus filhos. Lute pelos seus filhos. Desperta hoje. Acorda hoje. Considera a sua vida. Luta pelos seus filhos. Seus filhos estão longe de Deus. Seus filhos não estão andando mais com Deus. Não estão mais no meio da igreja. Luta por eles. Ora por eles. Mostra amor por eles. Alcança a vida deles, pelo seu esposo, pelos seus filhinhos. Gente, aqui com toda a sinceridade no meu coração, o que eu mais quero para a vida da Antônia, minha neta, é que ela conheça Jesus. Porque eu sei que isso vai mudar a vida dela. Tudo mais vai ser secundário. O que eu mais quero é que ela conheça Jesus, que ela dê a vida dela para Jesus. Você deseja isso para os seus filhos? Lute pelos seus filhos, lute pela sua casa. Levanta, desperta, seja forte e corajosa. Nós estamos terminando, tá, gente? Capítulo 1 e capítulo 2 de Josué. Deus fala assim, Josué, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Vários versículos. Josué, seja forte e corajoso. Hoje eu quero falar para você, seja forte e corajoso. Tome posição. Levante-se. Josué 3, versículo 5, fala assim. Josué recebeu isso de Deus e ele chegou para o povo. Não era um povinho de meia dúzia, não, gente. Era mais de 40 mil pessoas. Eles iam ter que atravessar o rio Jordão. E Moisés chegou para o povo e falou assim, santificai-vos, santificai-vos,
Sejam santos, porque Deus é santo. Santificai-vos, porque Deus fará maravilhas no meio de vós. Deus vai fazer maravilhas na nossa casa. Deus vai fazer maravilhas na nossa vida. Mas se a gente pagar o preço, se a gente respeitar o tempo de preparo, o tempo de forno, e tratar o nosso coração. Eu queria que a gente ficasse de pé, eu quero ler o último texto. Nem está no telão, eu esqueci de passar esse texto. Amós 4:12. Deus me pegou de jeito com esse texto. Prepare-se, ó Israel, para encontrar-se com seu Deus. Eu, o Senhor, falei, eu, a Marta, repito. Preparem-se, mulheres, para encontrar-se com seu Deus. Pode ser hoje, não é medo, não. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 1 ano, pode ser daqui 10 anos. Mas hoje a gente está encontrando com Deus. E eu quero fazer um apelo hoje. Você quer seguir Jesus? Eu queria que a gente fechasse os nossos olhos. É entre você e você com Deus. Você quer hoje sair da multidão e seguir Jesus? Você quer fazer parte das discípulas de Jesus, que vão amar mais Jesus do que qualquer outra coisa? Então, eu quero que seja um marco na nossa vida hoje. Se você quer fazer isso hoje, eu quero que você venha aqui na frente e nós vamos orar. Você quer seguir Jesus? Você quer santificar a sua vida? Você quer entrar nesse tempo de preparo? Nós vamos orar juntas. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. Isso é para todas nós, para toda a nossa vida. Você quer seguir esse apelo de Jesus? Pode vir, pode vir, pode vir. Não tenha vergonha, ninguém está olhando. Pode vir aqui, nós vamos orar junto. Pode vir. Pode vir. Amém. Amém. Tem mais gente? Vem. Vai ser um marco na sua vida. Nós vamos orar hoje. Nós vamos orar. E nós vamos seguir Jesus de perto. Amém? Meninas, venham. Meninas. Senhor, nós entendemos que nós não queremos ser só multidão. Nós queremos seguir Jesus de perto. Nós não queremos amar mais a nossa vida do que a Jesus. E nós atendemos o seu convite. Nós queremos ser discípulas de Jesus. Nós queremos andar pertinho do Senhor. Nós queremos abrir a nossa vida para que o Senhor prepare o nosso coração, para que o Senhor prepare a nossa vida, para que o Senhor nos faça pessoas que alimentem outras pessoas, que a gente considere a nossa vida, Senhor. E que a gente entra nesse tempo, Senhor, de santificação, nesse tempo que o Senhor vai trabalhar o nosso coração, nesse tempo que a palavra vai lavar a nossa mente, vai lavar o nosso coração. Oh, Senhor, se tem alguém aqui que nunca entregou sua vida para Jesus, eu peço que você faça isso, porque Ele é que nos liga de novo a Deus. Ele que veio, que deu a sua vida lá naquela cruz. E nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Seja o dono, seja o Senhor da nossa vida. Muda o nosso interior, Senhor. Que hoje seja o primeiro dia que nós não vamos viver a vida atropeladamente, mas que a gente vai fazer cada dia, Senhor, um dia especial, um dia que o Senhor trabalhe no nosso interior, no nosso coração.
Nós queremos estar preparados para que Jesus brilhe na nossa vida, para que as pessoas enxerguem Jesus na nossa vida. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada, Senhor, pelo teu toque de amor, pela tua graça. Muito obrigada porque o Senhor nos alcançou. Muito obrigada, Senhor, porque nós somos alvo do teu amor, porque o Senhor falou com a gente hoje. Muito obrigada, Senhor. Abençoa a vida das minhas irmãs. Que elas sejam encorajadas, que elas sejam fortes, que elas sejam corajosas para enfrentar cada dia, para enfrentar a sua vida, as suas escolhas, a sua casa, os seus filhos, os seus maridos, o seu trabalho, seus pais, os seus amigos, os seus vizinhos. Senhor, nos veste com a tua armadura, Senhor, para a gente ficar forte, Pai, porque nós não somos fortes, mas o Senhor em nós é a esperança da glória. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada, Pai. Sejam abençoadas, minhas queridas, sejam abençoadas, que hoje seja um marco na sua vida, de andar juntinho a Jesus. Amém? Dá um abraço aí, quem está pertinho de você. Sejam abençoadas, abençoadas, em nome de Jesus.